Que a graça e a paz de nosso Jesus Cristo esteja com os irmãos. Mais uma quinta-feira, né, irmãos? Abençoada na presença do Senhor. Vamos estar orando, né? Vamos trazer uma reflexão da palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando a cada um ouvinte, né? Cada um que está aí à frente de um computador, de um celular, de uma televisão, ouvindo nessa noite, né, mais uma vez, uma reflexão da palavra do Senhor. Irmãos, nós ainda estamos aí na quarentena. É o mal necessário do momento, né? Mas eu creio que em breve tudo isso estará passando, né? Vamos continuar orando pelo nosso país. Convido os irmãos para domingo pela manhã, novamente nós estamos jejuando, né? Aqueles irmãos que podem, né? Parte da manhã no domingo, estaremos jejuando por esse propósito, para que Deus cure, para que Deus sare a nossa nação, para que Deus abençoe e continue abençoando o nosso ministério e a vida de cada irmão, cada família representada. Amém, meu irmão? Curva a tua cabeça, feche teus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai bendito, Pai eterno e todo-poderoso, mais uma vez estamos aqui, meu Deus, na tua presença, diante de ti. E te pedimos, Senhor, nesta noite, traz mais uma vez uma reflexão da tua palavra, Senhor, uma revelação, Senhor, segundo o teu Espírito Santo para os nossos corações nessa noite. Continua ajudando, continua abençoando o teu povo, em o nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, porque na verdade Ele está aqui, Ele está aí onde você está. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Diga assim: Deus está em mim. Deus está em mim, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Aleluia. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus pode me ouvir, Deus pode te ouvir nesta noite. Irmãos, abre a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, capítulo 18, um texto conhecido meu e seu. A epígrafe aqui diz o mancebo de qualidade, né? Tem versão que diz o jovem rico, né? Aqui é o mancebo de qualidade, mas que também é o jovem rico. Se refere à mesma pessoa. Capítulo 18
do livro de Lucas, a partir do versículo 18. Leia aí comigo a partir do versículo 18. Diz assim: E perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram logo: Quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Amém, meus irmãos? Esse texto é bem interessante, porque aqui cita um homem rico, né? Aparentemente tinha todas as suas necessidades satisfeitas, né? Porque ele era rico. Mas aquele homem tinha uma necessidade que o dinheiro não podia comprar. Isso chama muito a atenção nesse texto. Porque dinheiro, alguém que diga que dinheiro compra tudo, né? Dinheiro compra felicidade, dinheiro conquista muitas coisas, mas o dinheiro não pode preencher um vazio que só Deus pode preencher. O dinheiro não pode fazer isso. Uma vida de quem tem dinheiro é uma vida assim que tem uma certa tranquilidade no sentido de não faltar as coisas, né? De a despensa estar abastecida, ter transporte bom para se locomover de um lado para o outro. No momento de enfermidade, ter dinheiro para comprar as melhores medicações, consultar os melhores médicos. A pessoa que tem dinheiro consegue fazer tudo isso. Mas, irmãos, o vazio que o Espírito tem dentro do homem, só Deus pode preencher, só o Espírito Santo pode fazer isso. Aquele homem, na verdade, ele provavelmente tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, mas não conhecia Jesus. E a prova que aquele homem não conhecia Jesus, para mim e para você, é a primeira pergunta que Jesus faz àquele homem. Aquele homem chega para Jesus e dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? A resposta que Jesus dá a esse homem, em outras palavras, Jesus está dizendo para esse homem: Você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Porque Jesus diz: Por que me chamas de bom? A pergunta que Jesus faz para ele. Por que me chamas de bom se ninguém há bom senão um, que é Deus? Se aquele homem conhecesse Jesus sabendo que Jesus era Deus, ele diria: Mas tu és Deus. Eu estou te chamando de bom porque tu és Deus. Jesus sabia que esse homem não tinha o conhecimento dele.
Aí Jesus testa esse homem e diz: bom só Deus. Você está me vendo como homem. E como homem eu não sou bom. Porque todo homem tem falha. Bom só Deus. E aqui, irmãos, esse homem faz um questionamento para Jesus a respeito da conquista da vida eterna. Mesmo esse homem sendo rico, mesmo esse homem sendo abastecido das suas necessidades primárias, esse homem tinha uma sede dentro dele que todo ser humano tem, que é a vida espiritual. A preocupação com a vida espiritual. Porque ele já tinha tudo materialmente falando. Mas há uma preocupação aqui, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É como dizer assim, Senhor, eu tenho tudo nessa vida, mas eu quero a vida de lá. Porque essa vida aqui, por mais que eu tenha, por mais que eu seja abastecida, ela vai passar. Mas essa vida que tu prometes, essa é eterna. E o que é que eu faço para conquistá-la? Jesus disse para esse homem, sabes os mandamentos? Porque havia naquele momento uma lei que eles estavam debaixo dela. E o entendimento era que quem cumprisse toda a lei poderia ser salvo. O entendimento para muita gente ali, que a salvação viria por intermédio da lei. Mas lá em Romanos 10, versículo 4, o apóstolo Paulo já diz que o fim da lei é Cristo, a finalidade da lei é levar o homem a Cristo. Cristo é a finalidade principal. Então, toda uma lei foi colocada por causa da dureza do coração dos homens, mas que isso levava a Jesus que leva ao reino dos céus. E aqui Jesus coloca para aquele homem a condição da época, o que eles pensavam. Você cumpre a lei? Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E aquele jovem diz, eu tenho observado todas essas coisas desde a minha infância. Ou seja, desde pequenininho o Senhor já tem observado isso. Como quem diz assim, se for pela questão da lei, eu já estou garantido. Já estou tranquilo. Mas tem mais alguma coisa aí? Aí Jesus diz, e testando o coração desse homem, só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Vende tudo que tem, dá aos pobres. Ou seja, renuncia aquilo que mais te dá prazer nessa vida. Irmãos, é uma escolha, né, que para quem é rico passa a ser difícil. Por isso que Jesus disse que é muito difícil entrar um rico no reino de Deus. Porque o sujeito, para abrir mão de tudo, das coisas que ele mais ama nessa vida, pela vida eterna, tem que ter convicção de fé. Quando nós nos entregamos para Jesus, pelo menos eu digo por experiência própria, né? Quando nós temos o entendimento da entrega para Jesus de verdade, não aquele que vai apenas para uma igreja, mas aquele que se entrega de verdade. Na mente dele, naquele momento, ele não está preocupado com família, ele não está preocupado com condição social, ele não está preocupado com que ele pode deixar de usufruir desse mundo, ele não se preocupa com nada, ele esquece tudo isso, porque naquele momento a nossa visão só se abre para as coisas espirituais, queremos o reino de Deus. É o maior desejo que vem no nosso coração. Depois da minha conversão, quando eu fui confrontado com alguém sobre isso, como alguém chega para mim para dizer assim, tu não disseste que jamais seria um crente? O que eu disse para essa pessoa é que se eu soubesse que era bom assim, eu teria recebido Jesus muito mais tempo. Muito mais tempo. Para outro eu já disse que eu deixaria qualquer coisa nessa vida por Jesus. Então assim, eu lembro que a minha conversão foi uma entrega que as coisas materiais não me prendiam.
As coisas materiais naquele momento elas não eram barreira para que eu não fosse para o Senhor, porque eu estava totalmente decidido a querer Cristo, viver para Cristo. Aquele jovem, ele foi, mas ele não queria abrir mão de nada. Aquele jovem tinha uma certeza que era um cumpridor da lei mosaica. E que pela lei da época havia esse entendimento que o homem poderia estar salvo. Mas que mesmo cumprindo a lei, segundo ele, desde a sua infância, desde a sua mocidade, havia um vazio dentro dele que o dinheiro não preenchia e que o cumprimento da lei também não preenchia. E a pergunta desse rapaz é justamente para satisfazer um desejo que havia no profundo do seu coração. O que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer para alcançar o reino de Deus? Porque ele sabia que a sua riqueza não poderia alcançar o reino de Deus. O que é que eu posso fazer para alcançar o reino de Deus? Jesus testava o coração daquele homem. Jesus queria saber para aquele homem, daquele homem, aonde é que estava o seu coração. Se realmente estava visando o reino de Deus, ou se estava atrelado nas coisas da terra, as coisas terrenas. E quando Jesus faz esse questionamento para esse homem, vende tudo que tem e dá aos pobres, e depois me segue, Jesus dá um impacto no coração dele. É como dizer a ele, renuncia aos teus desejos, renuncia às tuas vontades, renuncia o teu eu, renuncia toda a tua riqueza e me segue. É um rico. Veja como a sociedade é impactada com o evangelho. É um rico que deixa toda a sua riqueza para seguir alguém que não tem onde sequer reclinar a cabeça. O evangelho veio para impactar o mundo. Veio para impactar o mundo. O mundo não pode entender, porque a Bíblia diz que as coisas que os grandes da terra não podem entender, foi dado a entender aos pequeninos. E esses pequeninos que Jesus está falando não é estatura física, ser pequenininho, ele está falando de pessoas mais humildes, pessoas com o coração quebrantado, pessoas que se voltam para ele, pessoas que deixam esse mundo para segui-lo, pessoas que estão dispostas a ser discípulos de Jesus. Jesus disse que para esses que são simples, as coisas de Deus seriam reveladas para os simples, e não para os ricos, para os grandes da terra, porque muitos desses já são arrogantes demais. Jesus diz, eu vim para os doentes, eu vim para os necessitados, eu vim para aqueles que a sociedade diz que não são, para que eles sejam, para que Jesus pudesse fazer maravilha na vida desses homens, como fez. E aqui esse homem rico, ele é impactado com essa palavra de uma forma que a Bíblia diz que ele entristece. O coração dele fica triste, se fecha. E aí ele vai embora porque ele não tinha mais o que conversar com Jesus. É uma negociação que Jesus propôs para ele que na sua cabeça seria impossível. Largar toda a minha riqueza para segui-lo como pobre. O homem estava com a visão totalmente material, mas pelo vazio de um desejo de um reino, ele foi atrás de Jesus porque ele sabia que o seu dinheiro não podia comprar isso. E eu pergunto para você, meu irmão, nessa noite, aquele jovem, ele tinha essa barreira, a riqueza, era a barreira que o afastava do Senhor. E qual é a barreira que te afasta hoje? E que te faz ter dificuldade de consagrar a tua vida a Deus? Qual a barreira que tem na tua vida hoje que você tem dificuldade de servir ao Senhor? Que você tem dificuldade de se firmar na casa do Senhor?
Qual a barreira que você tem hoje? Que você tem dificuldade de estar cultuando a Deus? E muitos cultos que já passaram, você preferiu estar em casa, fazendo qualquer outra coisa, mas não estando na igreja para buscar mais ao Senhor. E até tem a desculpa de dizer, não, eu oro em casa, eu leio a palavra em casa. Você não percebe que alguma coisa está faltando quando se começa a dizer isso? Ah, eu posso estar aqui em casa adorando a Deus, eu posso estar lendo minha Bíblia, eu posso estar orando em casa, eu não preciso ir para a igreja. Quando um crente diz, eu não preciso ir para a igreja, será que ele não percebe que alguma coisa está faltando? Se Jesus fez a igreja para o homem, se Jesus fez a igreja, edificou a igreja para que eu e você pudéssemos ser alicerçados nela, porque Jesus é a rocha, e ele é o cabeça dessa igreja, qual a barreira que tem trazido dificuldades para você de servir ao Senhor como Ele quer que você sirva? Qual a dificuldade, meu irmão? Aquele homem tinha essa dificuldade. A palavra que Jesus traz impacto para o mundo. Renuncia à tua vontade, renuncia a ti mesmo, renuncia ao teu eu. Renuncia às coisas que mais você valoriza para me seguir. Isso traz um impacto tremendo para o mundo. O evangelho veio para impactar o mundo. O mundo não entende. As coisas que a Bíblia diz que o mundo não pode entender, elas são reveladas espiritualmente para aqueles que servem a Deus. Para aqueles que servem. A ciência, o mundo não pode entender os mistérios de Deus. Porque eles não são materiais, são espirituais. E para as coisas espirituais, a ciência é cega. Os homens naturais, como a Bíblia diz, eles são cegos para as coisas espirituais. Porque imaginar que Maria teve Jesus sem depender de um homem, de um espermatozoide de um homem. Como é que a ciência pode entender isso? Por isso que a Bíblia diz, vos chamarão de loucos, porque eu e você, nós cremos nessa palavra, nós cremos que foi poder do Espírito Santo sobre a vida de Maria, mas o mundo não entende isso. E para os cientistas, isso seria impossível. Embora que já tenha alguns que já estão até passando a acreditar nas evidências do Evangelho, porque a palavra está se cumprindo. Como nós vimos ontem, né, o nosso ministro falando, os acontecimentos dos últimos dias, e que essa enfermidade, essa peste que está aí hoje, ela contempla aquilo que já está escrito na palavra. Né? Contempla a escatologia bíblica do final dos tempos. Eu creio, e você que está ouvindo, deve crer também, que as coisas de Deus elas não são entendidas naturalmente pelo mundo. O homem natural não pode entender as coisas do Espírito, porque se discerne espiritualmente. O homem não entende isso. Mas nós sabemos que é poder de Deus. É poder de Deus. E aqui, irmãos, a Bíblia diz que, ouvindo isto, aquele jovem ficou triste, porque ele era muito rico. Ele era muito rico e perder toda a sua riqueza para servir a Jesus, que ele nem sequer conhecia na profundidade, para ele era quase impossível. E quando aquele homem entristece, Jesus diz, quão difícil é um rico herdar o reino de Deus. Quão difícil é. É mais fácil o camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico ser salvo. Eu lembro que quando eu me converti, logo que eu li essa passagem, não sei se alguém que está ouvindo nesse momento pensava assim também, que Jesus estava falando de um camelo animal e de uma agulha de costura. Se Jesus estivesse falando de um camelo animal e uma agulha de costura, ele não diria que seria muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Ele diria que seria impossível. Mas ele disse que é difícil, não é impossível. Aqui, irmãos, a gente tem duas versões. Há quem diga que o camelo
né? O camelo poderia ser um camelo normal, mas que a agulha que se fala, que Jesus fala, era alguma coisa, né, uma corda chamada, aliás, o camelo seria uma corda, né, que se botava nos navios, uma corda muito grossa, e uma agulha que era um sistema que tinha lá também para colocar essa corda, que tinha uma certa dificuldade. Mas a versão que eu acho mais propícia para esse texto é que havia as porteiras, né, feitos currais, aonde o camelo muitas vezes teria que passar, que era algo desse tipo assim, é como se fosse um U e tivesse aqui uma madeira aqui no meio, e o camelo tivesse que fazer isso, entrar por aqui pelo canto, para fazer assim, porque aqui tinha um obstáculo, e ele tinha que passar assim. E o camelo tem dificuldade de fazer a volta, de dobrar em si, né? Ele não é feito os outros animais, tem facilidade de dobrar. Então, quando ele entrava nesse local, ele só conseguia passar se fosse empurrado e puxado, porque naturalmente ele não conseguia entrar ali e fazer assim. E eu acho a versão mais próxima, né, do que Jesus estava falando. Porque de alguma forma, mesmo empurrado, mesmo puxado, esse camelo passaria por essa agulha. E quando Jesus diz isso, a Bíblia diz que aqueles que estavam ali, os que ouviam, disseram: logo, quem pode salvar-se? Como é que alguém pode se salvar sendo assim? Ele vira a situação daquele príncipe, deixar toda a sua riqueza e seguir a Jesus? Alguns questionamentos foram feitos. Quem pode se salvar sendo assim desse jeito? Se tiver que abrir mão de tudo. E aí Jesus responde: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Quer dizer, a palavra de Deus ela pode trazer um quebrantamento tão grande no coração do homem que o homem pode abrir mão de qualquer coisa. Depende da forma que ele foi impactado, da forma que o seu coração se abrir para receber a semente do Evangelho. A gente vê ali a história de Zaqueu. Zaqueu tinha muitas posses, muitas riquezas. E quando Zaqueu está ali diante da presença de Jesus, Jesus disse que naquela noite iria pousar em sua casa, iria parar ali na sua casa para jantar com ele. Zaqueu diz: tudo que eu tenho, darei metade aos pobres e irei restituir 4 vezes mais se eu lesei alguém. Quer dizer, Jesus nem mandou ele fazer isso, mas o homem estava com o coração tão quebrantado, era rico, mas resolveu abrir mão de tudo para seguir a Jesus. E muitos outros que a gente vê na Bíblia, exemplos, que resolveu abrir mão de tudo para seguir a Jesus. E aí, nesse momento, Pedro, ouvindo isso, Pedro diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus diz para ele: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Jesus está dizendo: quem deixa qualquer obstáculo, se o pai, a mãe, esposa, filho, for obstáculo para me seguir, e você deixar por minha causa para me seguir, você receberá recompensa por isso. Jesus não está dizendo que eu tenho que sair deixando todo mundo da família. Se houver necessidade de abrir mão de tudo para segui-lo, e eu faço isso, ele diz: você vai receber tudo isso, tanto aqui nessa vida, como vai receber no século vindouro. Deus vai te recompensar por isso. O que Deus quer que eu e você venhamos é deixar todas as coisas desse mundo que nos afasta dele. Aqui na carta, é rapidinho um versículo, não precisa você abrir, mas 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, Paulo diz assim: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo está dizendo: se o Senhor te chamou para guerrear, para militar na sua causa, as coisas desse mundo não devem te embaraçar, não. Você deve segui-lo. É aquilo que nós já falamos em mensagem anterior. Colocar a mão no arado e não olhar para trás. Então, meu irmão, se tem alguma coisa nessa vida que está te embaraçando, deixa tudo isso para trás.
né? Deixa tudo isso para trás. Como a Bíblia diz, deixando tudo que para trás ficou, seguindo, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. É assim que a Bíblia ensina para mim e para você. É assim que a Bíblia ensina, deixar tudo aquilo que nos afasta do Senhor e seguir para Jesus, porque Jesus tem o melhor para mim e para você. A gente sabe, irmãos, que vivemos dias difíceis, não está fácil. Mas com Jesus no meio do teu barco, tudo é possível. Tudo é impossível porque tudo é possível porque não há impossível para o meu e o teu Deus. Então vamos continuar perseverando. Vamos continuar seguindo esse objetivo que Deus colocou em nosso coração, de fazer segundo a vontade do Senhor e deixando todos os embaraços dessa vida, tudo aquilo que pode nos afastar. Se você tem esfriado nas coisas de Deus, procura acender novamente o fogo do Espírito em você. Busca a presença de Deus, jejua, ora. Não deixa o mundo te levar, não deixa o mundo te atrair, porque esse mundo tem muitas lentilhas para tirar o homem do caminho do Senhor. Porque Deus quer te abençoar. Deus quer que você seja um servo fiel. Amém, meu irmão? Feche teus olhos e vamos agradecer ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa noite, Senhor Deus, de reflexão, por esta palavra que Tu traz aos nossos corações, Senhor. Nós queremos continuar te seguindo, Pai Santo, segundo a Tua vontade, Senhor. Não nos deixa, meu Deus, nos embaraçar com as coisas atrativas deste mundo, porque os dias são maus. Mas sabemos, meu Deus, que todos esses males irão passar. E no momento certo, Senhor, Tu virás buscar a Tua igreja e nós queremos estar preparados, meu Deus, para subir contigo. Pai Santo, ajuda os Teus servos que estão passando lutas e dificuldades, Senhor. Aqueles que estão na provação, fortalece a cada um, Senhor, nessa noite. Vai ajudando aos Teus servos, vai curando aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, a família da nossa irmã Dione, ó Deus, aqueles que ainda estão acometidos por qualquer enfermidade, Senhor, vai curando, estenda as Tuas mãos ali, Senhor Deus, e vai trazendo a saúde para cada casa, para cada lar representado, Senhor, para os Teus servos, para a igreja Batista Nacional em Afogados, Senhor Deus, vai curando cada membro congregado, vai ajudando a cada servo, Senhor Deus, toda a liderança da igreja, cada pessoa que tem colaborado com esse ministério, vai ajudando, Senhor Deus, vai derramando a Tua graça, em nome de Jesus, Pai Santo, nós já Te agradecemos por mais essa vitória. Sabemos, Senhor Deus, que a nossa nação ficará livre desse mal, Senhor, porque a Tua mão estará estendida sempre, os Teus servos estão orando e jejuando por essa causa, e eu creio, Jesus, que logo nós estaremos de posse de vitória para a glória do Teu santo nome. Em o nome de Jesus, Pai Santo, eu quero Te agradecer desde já pela vitória, porque nós vivemos por fé, Senhor Deus, e pelos olhos da fé nós já vemos a vitória da Tua igreja para a glória do Teu santo nome. Assim nós Te louvamos e nos alegramos, Senhor, na Tua presença, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, te leve em paz, que durma esta noite em paz, tira todas as preocupações e descansa o teu coração, porque o Senhor está contigo. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Um beijo no coração de todos os irmãos, nós estamos com saudade, mas eu creio que tudo isso vai passar e nós estaremos juntos novamente. Amém? Que o Senhor continue abençoando a cada um dos meus irmãos, que os amo de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém.